E o que eu queria falar com vocês hoje é um assunto bem delicado, que é sobre o comportamento dos nossos filhos nesse isolamento social e o quanto disso é responsabilidade nossa. Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui para falar de um assunto talvez não muito agradável, porém quem já me segue sabe que eu, como disse a Renata outro dia, Renata Barreto, ela falou, né, eu prefiro verdades feias do que mentiras fofas. E a verdade é que o confronto sempre nos leva ao crescimento. Na verdade, ninguém gosta de ouvir os próprios erros, de ter que analisar as próprias falhas. Mas quando nós somos confrontados e nos mostram as nossas dificuldades pessoais, nós podemos crescer com elas. Podemos, é claro, ficar bravo com quem falou, podemos achar que é bobagem, mas também, se nós tivermos uma atitude positiva, podemos crescer quando alguém nos mostra os nossos próprios erros e falhas. E o que eu queria falar com vocês hoje é um assunto bem delicado, que é sobre o comportamento dos nossos filhos nesse isolamento social e o quanto disso é responsabilidade nossa. Na verdade, assim, primeiro é deixar bem claro que isso não é regra, né? Não é todo mundo, 100% dos comportamentos das famílias, dos filhos das casas que entram nesse contexto. Mas eu quero construir com vocês um pensamento que pode nos ajudar a reavaliar a nossa maternidade, a nossa paternidade e tomar ações rumo à mudança na nossa maneira de criar e educar os nossos filhos. Eu tenho visto muitas pessoas que têm reclamado, têm sofrido nesse tempo de isolamento social com vários comportamentos desafiadores dos filhos. É claro, as crianças estão em casa o dia inteiro e nós temos várias dificuldades. A tarefa online, e é o relacionamento entre irmãos, e é a questão da disciplina da rotina, do horário. Tantas coisas que estão nos afetando. E não só a nós adultos, também aos nossos filhos, nós adultos, mas também os nossos filhos, e que tem deixado as nossas casas às vezes meio aflitas, ansiosas e conturbadas, principalmente o relacionamento entre pais e filhos. E o que eu queria dizer para vocês é que, talvez seja doído ouvir isso, mas muitos dos comportamentos que os nossos filhos estão tendo agora, e que são comportamentos desafiadores, horrorosos, que nos tiram do sério, tiram a nossa paz, são um resultado e fruto da educação que nós mesmos temos promovido para eles ao longo dos anos, inclusive antes do isolamento social. Nós estamos colhendo o que nós plantamos nos últimos tempos. Essa é a grande verdade. É claro que existem comportamentos desafiadores que nasceram por conta da mudança de rotina. A criança não está na escola, a criança está ansiosa, está nervosa, está com medo, ela tem ouvido falar desse tal de coronavírus, ela não sabe direito o que é. Então é claro que tem comportamentos que estão relacionados ao momento, à mudança. Porém, já faz mais de um mês que essa mudança aconteceu. Então, muitos desses comportamentos já deveriam ter sido amenizados. E nós precisamos fazer uma autoavaliação. Quer ver? Você pode fazer algumas perguntas para você ver se esse comportamento é pontual por conta da situação específica ou se é um comportamento que, na verdade, poderia ter sido cortado lá atrás e que nós falhamos em cortar. Por exemplo, esse é um comportamento completamente novo, você nunca viu isso. Seu filho mudou completamente da água para o vinho, algo que... Meu Deus, o que é isso? Se é realmente esse nível de comportamento, muito provavelmente está relacionado ao momento, doença, quarentena, isolamento social. Ou é um comportamento completamente novo, também é importante avaliar se não pode ser uma fase da idade, que daí não tem nada a ver com isolamento, tem a ver com o momento da fase da idade. E você pode pesquisar isso em literatura, internet, conversar com outras mães com idade similar, só para descartar realmente que não é da idade. Ou, por exemplo, é um comportamento que você já tinha resolvido, já estava resolvido, aconteceu, já tinha resolvido ou diminuído, tinha sido extinto e agora voltou de repente, também pode ser um comportamento relacionado ao isolamento, correto? A pandemia pode não ter nada a ver com a sua criação, com a nossa maneira de educar os filhos. Podem ser comportamentos que estão relacionados ao momento que estamos vivendo. Porém, a gente pode parar para pensar que a maioria deles não é. Muitos deles estão relacionados a coisas que nós plantamos na educação dos nossos filhos ao longo do tempo e que nós estamos colhendo agora. Por exemplo, vou deixar bem claro para a gente também não se perder aqui nessa avaliação. O meu filho não está querendo assistir às aulas online. É um comportamento completamente novo, porque ele não tinha aula online até no momento. Então é um comportamento novo relacionado à pandemia, ok? Porém, com as outras questões antigamente, as disciplinas escolares, ele era uma criança disciplinada?
Ele fazia a lição de casa na hora que tinha que fazer? Ele recebia de bom grado, com alegria, com pelo menos respeito e ordem e obediência os momentos que estavam vinculados à escola? Fazer lição de casa, organizar o material, ir mesmo para a escola. Como que era o relacionamento dele com isso? Porque se você falar que ele sempre foi uma criança 100% disciplinada, 100% organizada, 100% a favor na hora de ir fazer a lição de casa, se ele sempre foi essa criança nota 1 milhão em relação às coisas da escola, e agora com a escola online ele tá 0, não quer fazer, indisciplinado e tudo mais, aí sim é um comportamento relacionado à pandemia. Você vê que pode ser em relação à tecnologia, em relação até à parte emocional da ausência da escola. Porém, se ele já era uma criança que não fazia lição, que não gostava de fazer lição, que reclamava de fazer lição todo dia, o comportamento dele em relação às aulas online é só uma mudança em relação ao que ele já tinha antes. Mas ele é um comportamento relacionado à educação que nós dávamos antes da pandemia, antes do isolamento social. Vocês entenderam esse exemplo? Por que eu tô querendo trazer isso para vocês? Porque agora é a hora que nós estamos com os nossos filhos o dia inteiro e nós temos visto muitos problemas no relacionamento deles consigo mesmos, conosco pais, entre os irmãos, com o mundo. Agora nós temos visto desobediências, indisciplinas, coisas que estão passando 24 horas por dia ali, nos tirando do sério, se acumulando na nossa cabeça. O que acontece? A verdade é que todos nós pais, todos nós seres humanos buscamos por aquilo que é mais confortável, né? Então, se você é um pai, uma mãe que trabalha fora o dia inteiro, vamos supor, e o teu filho fica na escola o dia inteiro, e você tem ali das 7 da noite até as 9h30, que é a hora que ele vai dormir. Tô criando uma rotina aleatória. Quando eu buscava minha filha, quando eu trabalhava fora o dia inteiro, a Manuela chegava em casa às 6h30 e ela ia dormir às 8. Então, eu tinha 1h30 ali com ela todos os dias. Isso significa que muitos comportamentos errados eu não via e muitos dos que eu via eu tentava administrar de uma maneira talvez mais rápida para que eu não perdesse o tempo que eu tinha com ela, entendeu? Então no final de semana, às vezes, eu queria aproveitar o tempo que eu tinha com ela e às vezes tinham coisas que ficavam assim, vamos supor, uma bagunça na sala antes de dormir. Ai, mas ela já vai dormir, depois eu arrumo, porque era mais fácil para mim. Era mais fácil e mais cômodo que eu arrumasse essa bagunça e ela pudesse ter o tempo dela ali comigo se divertindo depois fosse dormir, do que eu gastar o meu tempo para ensiná-la a arrumar, para cobrar que ela arrumasse, para quem sabe ver uma cara feia, não é verdade? E ter que administrar essa cara feia. Por quê? Porque eu tinha pouco tempo, eu queria que ela aproveitar melhor o tempo com ela. Então muitas vezes eu deixava de educar coisas que eu deveria ter educado para aproveitar melhor o tempo. Às vezes, se você trabalha só meio período ou trabalha em casa e os seus filhos vão para a escola meio período, às vezes pela manhã você vê aquela bagunça ou você vê um comportamento ali desafiador do seu filho e você pensa, eu vou deixar ele na escola, isso vai passar, eu não vou me estressar com isso agora, eu tenho muita coisa para fazer. Todos nós já pensamos assim, você não está sozinha nessa. Só que nessa ideia de vou levar para a escola ou vai acontecer alguma outra coisa ou eu vou para o trabalho, o comportamento não é corrigido, o comportamento é só interrompido. Então você não tem uma mudança de comportamento porque você só simplesmente deixou de ver o comportamento errado. E pelo comportamento ser só interrompido, ele não é tratado, ele não é confrontado, ele não é modificado. E hoje, nos tempos de isolamento social, você está vendo esse comportamento aflorar de volta. Então agora, nesse tempo de isolamento, uma sugestão, ou melhor, algo que nós, pais e mães, devemos fazer é olhar com responsabilidade para o comportamento dos nossos filhos e fazer essa análise. Será que foram coisas lá de trás que eu deixei de fazer e agora eu estou colhendo? Independente se forem ou não forem, nós precisamos intervir agora. Nós precisamos olhar para aquilo que nós fizemos de errado e corrigir. Nós precisamos olhar para aquilo que nós podemos fazer a partir de hoje e colocar em prática. O que nós não podemos é olhar para esses comportamentos desafiadores como se simplesmente fossem culpa dos nossos filhos, sem assumir para nós a nossa própria responsabilidade. Então nós precisamos ser coerentes, precisamos ser adultos, precisamos ser maduros, olhar para nós mesmos e falarmos, uau, eu errei. Ou não, realmente eu estou colhendo coisas boas, isso aqui está sendo bacana, isso aqui está sendo bom, eu acertei nessa área e agora eu estou colhendo coisas boas. Porém naquela área eu errei e agora eu preciso consertar.
Então, vamos olhar para os comportamentos desafiadores, às vezes, como eles realmente são. Às vezes, eles não têm nada a ver com a pandemia, não têm a ver com ansiedade, com medo, com nervosismo, com falta de escola. Às vezes, eles não têm a ver com nada disso. Às vezes, eles somente têm a ver com uma falha, um erro que nós tivemos na educação dos nossos filhos. Isso acontece com todo mundo. Então, se você errou, se você falhou, se você enxerga isso hoje, não é para você entrar num mar de culpa e falar, oh meu Deus, sou uma péssima mãe, um péssimo pai. Pelo contrário, você vai analisar, você vai ver onde você errou e você vai mudar. E você vai tratar os comportamentos dos seus filhos nesse período como algo que precisam sim ser corrigidos, que não podem ser tolerados, que não podem ser aceitos. Lembrando que a ideia de você corrigir os seus filhos não é só para você ter crianças obedientes em casa, você ter mais paz no teu lar. Isso é consequência. O objetivo é que os seus filhos sejam disciplinados para o bem deles e para o futuro deles. Então eu quero trazer essa reflexão para você. Será que os comportamentos desafiadores dos seus filhos nesse tempo de isolamento social não precisam ser corrigidos com urgência? A gente às vezes tem feito muita relação desses comportamentos com ansiedade, nervosismo e tal, e temos deixado passar. Porém, eles precisam ser corrigidos com muito amor, mas também com firmeza. E mais uma observação, eu vou tipo um PS. Talvez o comportamento desafiador dos seus filhos seja ligado à sua própria instabilidade emocional. Você está nervosa, você está ansiosa, você está achando que o mundo vai acabar, você não está sabendo lidar com suas emoções e isso tem sido transmitido para o seu filho. Porém, a nossa responsabilidade como pai, como mãe, assumir isso para nós, que entender que eles precisam de nós. Então, nós precisamos, com ferramentas, com recursos, buscando ajuda, nos equilibrarmos emocionalmente, para oferecermos esse equilíbrio para eles. Tem um vídeo aqui no YouTube, eu vou ver se eu consigo deixar o card aqui em cima, falando um pouco sobre isso. Precisamos estar bem para que os nossos filhos estejam bem também. Até rimou. Então eu sei que isso é um vídeo duro, talvez, de ouvir, mas talvez seja o primeiro passo para uma autoavaliação e para ver o que eu posso e devo mudar na minha casa hoje, nesse tempo de isolamento social, e que também vai continuar aí lá para frente, para a boa educação dos meus filhos, para o presente e também para o futuro. Espero ter ajudado vocês. Não esquece de comentar aqui se esse vídeo trouxe algum tipo de reflexão positiva para você. Um beijo grande e até mais.